Quando a gente fala de Pelé, a primeira coisa que vem à cabeça é o gênio do futebol, o cara que virou lenda e colocou o Brasil no topo do mundo. Mas o que pouca gente sabe é que depois da morte dele, surgiu um outro lado dessa história que pouca gente comenta. Os luxos que ficaram largados, caindo aos pedaços e cheios de mistério. Imagina só, a mansão milionária de Pelé hoje está abandonada, tomada pelo mato, e tem até gente que vai lá só para registrar o estado de decadência. Carros que foram presenteados ao rei viraram parte de um acervo cheio de curiosidades e memórias que por pouco não foram esquecidos. E no meio de tudo isso, herdeiros, dívidas e um inventário que parece novela. Mas essa não é só uma história de luxo e ostentação. É também sobre como, mesmo o maior jogador do mundo, pode acabar deixando para trás bens que ninguém mais quer ou sabe como cuidar. Porque no fim, o que fica não são só as casas ou os carros, é o que a gente faz com tudo isso. Então, fica até o final, porque hoje a gente vai te levar para dentro dos bastidores dessa história toda. Você vai descobrir como a mansão virou símbolo de descaso, como os carros contam muito sobre o que era luxo para Pelé e porque o maior de todos não se contentou só com riqueza. O que vem aí vai te surpreender e pode até te fazer ver o rei com outros olhos. Bora nessa! Vamos começar falando da mansão do Guarujá, que ficou conhecida como o maior símbolo do abandono no legado de Pelé. Localizada em uma das áreas mais valorizadas da praia de Pernambuco, essa mansão de 8 milhões de reais era para ser o paraíso particular do rei. Só que depois que ele se foi, o que era luxo virou um cenário de filme de terror. A mansão tinha tudo: piscina de dar inveja, jardim enorme, ambientes amplos e um clima de novela das 8. Mas hoje a piscina virou um poço de água verde. O jardim é um matagal que engole a casa e os móveis estão largados, cobertos de poeira e teias de aranha. E não é só isso. A falta de cuidado abriu as portas para invasores. Roubaram fios de cobre, deixaram o imóvel sem energia e transformaram o lugar em um ponto de exploração urbana. O que antes era um espaço de glamour e descanso para Pelé, virou um problema gigante. Para piorar, a mansão acumula mais de R$400 mil em dívidas de IPTU e ainda está penhorada por conta de uma dívida de R$7 milhões de uma das empresas do rei. Um verdadeiro pesadelo que ninguém imaginava ver no nome de Pelé. Mas como isso aconteceu? Tudo tem a ver com o processo de inventário, que ficou enrolado e cheio de disputas. Depois que Pelé morreu, a viúva dele, Márcia Aoki, foi nomeada inventariante, mas acabou desistindo. A bronca caiu no colo de Edinho, filho de Pelé. E desde então, a partilha dos bens virou novela. Muitos herdeiros, muita burocracia e ninguém para tomar conta de verdade. Enquanto isso, a mansão foi esquecida, virou atração para quem gosta de explorar lugares abandonados, virou ponto de curiosidade e, ao mesmo tempo, um retrato de como até o maior ídolo do futebol pode ter deixado um pedaço de sua história sem cuidado nenhum. E essa é a parte que mais choca. A mansão do Guarujá mostra que nem tudo o que brilha dura para sempre. Mostra que o luxo de um rei pode virar sucata quando falta organização e vontade de preservar. Mas esse não foi o caso de todos os bens de Pelé. E tem histórias que mostram um lado muito diferente desse abandono. Vamos seguir porque, depois de ver o que aconteceu com a mansão, a gente vai te mostrar um outro tipo de luxo que Pelé deixou. Bora lá! Depois de ver a situação da mansão, a gente vai falar de outro tipo de luxo que Pelé teve: os carros. Mas diferente do abandono e da bagunça da casa, os carros de Pelé têm histórias muito mais interessantes e, em alguns casos, foram tratados com muito mais cuidado. Pelé nunca foi exatamente um colecionador de carros.
Mas ao longo dos anos ele ganhou e teve alguns veículos que marcaram momentos importantes da vida dele. E cada carro tem uma história que diz muito sobre o que era luxo para ele. O primeiro de todos foi o famoso Fusca, de 1956. Pelé ganhou o carro de presente de um gerente de armazém em Santos, quando ele ainda estava começando no futebol. Era simples, mas foi o primeiro passo de um garoto que logo viraria o maior de todos. Depois veio o Home Zeta, aquele carro minúsculo e cheio de charme, presente dado depois da vitória na Copa de 1958. Um carro que parecia brincadeira, mas que virou o símbolo de um garoto que botou o Brasil no topo do mundo. Teve também o Aero Willys 2600, presenteado depois do bicampeonato em 1962. Era o carro mais moderno da época, e Pelé foi o primeiro a ter um no Brasil. Um luxo que mostrava como ele era respeitado e invejado por todos. E a história não para por aí. Depois do milésimo gol, Pelé ganhou um Mercedes-Benz 250 W114, um verdadeiro carrão de luxo que virou presente de um empresário alemão. Esse carro, anos depois, foi restaurado pela própria Mercedes e devolvido a Pelé, novinho em folha, provando que, para muita gente, esses carros não eram só lataria, eram história. Enquanto a mansão do Guarujá virou cenário de abandono, esses carros foram guardados como tesouros. Eles mostram que o luxo de Pelé não era só coisa de ostentação, mas também de carinho e reconhecimento. E que mesmo que alguns bens se percam no tempo, outros continuam vivos na memória e no coração de quem sabe o valor que eles têm. Mas nem só de carros vive o legado do rei. Agora a gente vai te mostrar como Pelé transformou seus itens mais valiosos em um verdadeiro ato de generosidade. Bora continuar! Depois dos carros, vem aí uma parte, Machado, que mostra como Pelé sabia bem o valor das coisas que tinha. Em 2016, o rei surpreendeu o mundo ao colocar em leilão várias de suas relíquias mais importantes. Mas o motivo dele era muito maior do que ganhar dinheiro. Ele queria que esses objetos continuassem vivos e ainda ajudassem quem mais precisava. O leilão aconteceu em Londres e reuniu itens que faziam parte da vida e da história de Pelé. Medalhas das Copas de 58, 62 e 70, a réplica da taça Jules Rimet, chuteiras usadas em jogos épicos e até a bola do milésimo gol. Cada peça tinha um significado que ia muito além do valor de mercado. Eram lembranças de momentos que Pelé dividiu com o mundo todo. E o mais bonito disso tudo foi o propósito do rei. Parte do dinheiro arrecadado foi destinada a projetos sociais, como o Instituto Pequeno Príncipe, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade. Pelé sempre deixou claro que não queria que esses itens ficassem esquecidos em depósitos, juntando poeira. Ele queria que eles tivessem vida, que fossem vistos e que continuassem a contar a história que ele construiu. Esse leilão deixou claro que, para Pelé, luxo não era só mansão e carro bonito. Luxo era transformar conquistas em oportunidades para quem mais precisa. Enquanto a mansão no Guarujá ficou largada e cheia de dívidas, esses itens foram para o mundo e ganharam um novo significado. Essa parte da história mostra como Pelé enxergava o que tinha de mais valioso e nos faz pensar que, mesmo quando algumas coisas ficam para trás, o que a gente faz com elas é que faz toda a diferença. Mas a verdade é que o maior luxo do rei ainda não era esse, porque mesmo depois de tudo, Pelé deixou um legado que vai muito além dos bens materiais. E é isso que a gente vai ver agora na parte final. Bora descobrir qual foi o verdadeiro luxo que Pelé deixou para o Brasil e para o mundo? Vamos lá! No meio de tudo isso, a mansão largada, os carros que contam história e o leilão que virou um gesto de generosidade, tem um ponto
que ninguém pode ignorar. O maior luxo de Pelé não era a grana que ele acumulou, não eram as casas nem os carros importados. O maior luxo do rei era o que ele deixou de mais precioso para o Brasil e para o mundo: a história dele. Pelé foi mais do que um craque em campo. Ele foi a prova viva de que é possível sair de um bairro simples de Bauru e conquistar o planeta. Foi a voz que transformou a paixão do futebol em orgulho nacional e que mostrou para o mundo que o Brasil tem talento, alegria e raça. Mesmo depois que ele se foi, o nome dele segue forte. Tá lá nos estádios que mudaram de nome em homenagem ao rei, nos torneios que carregam a marca Pelé e até nas leis que garantem que a memória dele nunca seja esquecida. O Dia do Rei Pelé, em 19 de novembro, é só um detalhe de um legado que vai muito além de qualquer cifra. Mas o que mais impressiona é que Pelé nunca esqueceu de onde veio e nunca deixou de olhar para o próximo. Desde aquele discurso emocionante depois do 1000º gol, quando pediu para as crianças pobres do Brasil nunca serem esquecidas, até o trabalho com o Instituto Pequeno Príncipe, ele mostrou que entendia que riqueza mesmo é ajudar quem precisa. Enquanto muitos colecionam casas e carrões, Pelé colecionou momentos que transformaram vidas. E isso faz a gente enxergar a verdadeira diferença entre luxo e legado. A mansão do Guarujá tá lá, largada e virando ruína, com dívidas e mato crescendo sem parar. É triste, é chocante, mas também mostra que bens materiais, por mais caros que sejam, acabam se perdendo no tempo quando não tem propósito. Já o nome de Pelé continua vivo em cada drible que emociona uma criança, em cada partida de futebol que faz um torcedor vibrar. Ele é lembrado por quem nunca ouviu jogar, mas que cresceu ouvindo histórias de um homem que virou rei, porque sabia que talento e humildade andam juntos. E isso não tem preço. A gente vê tantos exemplos de famosos que conquistam tudo, mas acabam deixando só dívidas e confusão. Pelé provou que, mesmo no meio de luxo e fama, dava para pensar além. O leilão de 2016 foi só mais uma prova disso. Ele pegou o que podia virar pó num depósito e transformou em dinheiro para ajudar crianças carentes. Ele podia ter guardado tudo para a família, mas escolheu dividir, espalhar. Esse era o verdadeiro luxo dele. E se você parar para pensar, essa história toda faz a gente refletir muito sobre o que a gente está construindo na vida. Será que a gente está se preocupando demais com o que brilha por fora e esquecendo de deixar algo que realmente marque as pessoas? Será que o maior luxo é ter ou é ser lembrado como alguém que fez diferença? Pelé foi o maior, não porque tinha mansão ou carro de luxo, mas porque ele sabia que ser rei é ser generoso, é usar a voz para ajudar quem não tem voz, é lembrar que o campo de futebol pode ser um palco para a esperança de um país inteiro. E isso faz dele eterno. No fim, tudo isso nos ensina que o maior luxo que alguém pode ter é deixar uma história que inspire. Uma história que, mesmo depois de anos, siga emocionando, ensinando e lembrando para todo mundo que o que a gente faz pelos outros é o que realmente fica. Depois de tudo que a gente viu hoje, fica claro que o nome de Pelé vai muito além dos campos de futebol. Ele foi e sempre vai ser o maior de todos os tempos. Mas o que pouca gente imagina é como os luxos e as conquistas dele acabaram se transformando em algo muito diferente do que a gente esperava. A mansão do Guarujá virou um retrato do abandono, com mato, dívidas e um ar de mistério que chama a atenção de quem passa por lá. Enquanto isso, os carros do rei viraram verdadeiras relíquias, que contam a história de um garoto pobre que virou ícone mundial. E o leilão de 2016 mostrou que Pelé não queria que suas conquistas ficassem guardadas e esquecidas. Ele preferia que tudo isso fosse compartilhado e ajudasse quem mais precisava. Mas, no fim das contas, a maior lição dessa história toda é que o verdadeiro luxo de Pelé
não tá nos muros altos de uma mansão, nem no ronco de um motor importado. O maior luxo dele foi a marca que deixou no coração de cada pessoa que se emocionou com um gol, que vibrou com uma taça levantada ou que se inspirou em um sorriso dele dentro ou fora de campo. A verdade é que, mesmo com o passar dos anos, Pelé continua sendo sinônimo de esperança e de orgulho. Ele mostrou que um menino de Bauru pode virar o maior nome do futebol, que dá para sair do nada e conquistar tudo, e ainda assim, lembrar de ajudar quem mais precisa. E essa reflexão é para você também. No fim, o que fica? São as coisas que você tem ou a história que você deixa? Porque olhando para o que Pelé viveu, dá para ver que luxo de verdade é fazer história. E isso, meu amigo, nem o abandono da mansão ou o leilão das taças consegue apagar. Então comenta aqui, o que você acha que é o maior luxo de todos? O que você levaria dessa vida para ser lembrado? Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Porque aqui a gente sempre vai trazer histórias como essa, que mostram que, às vezes, o que importa não é o que a gente tem, mas o que a gente faz com isso. Até o próximo vídeo